Oi, amados, tudo bom? Eduardo Almeida de volta com vocês na continuação dessa série que eu estou fazendo aqui nesse jardim lindo em Salvador, um lugar maravilhoso de conexão com a natureza. Não sei se vocês repararam, mas eu estou com o meu kimono aqui, né? Com o meu kimono. São 40 anos de prática de artes marciais ininterruptas que definiram muito da minha vida, da minha maneira de ver a vida. E é justamente sobre isso que eu quero trazer para vocês o assunto de hoje. Eu não sei se vocês conhecem o conceito de agressivo, passivo e assertivo. É interessante que a gente para pensar muitas vezes que um artista marcial é uma pessoa agressiva, uma pessoa que tem aquela coisa da agressividade do poder, de querer se impor. E infelizmente acontece em muitas artes marciais desportivas, pessoas que vão para a arte marcial para compensar fragilidades internas suas, que vão para tentar provar que são fortes. É muito comum na adolescência principalmente quando essas pessoas não recebem a instrução de um mestre. Essa é a diferença de um mestre para um professor. Um professor é apenas um técnico, alguém que conhece uma técnica, conhece uma teoria de arte marcial, de defesa, e que vai normalmente focar em troféus, em prêmios para a pessoa. Ele trata aquilo como um esporte marcial, mas não é uma arte marcial. A arte marcial é focada no desenvolvimento pleno do ser humano, desenvolvendo o ser humano para a vida. Nós temos que formar campeões vitoriosos para a vida, não apenas para as arenas, não apenas para os tatames. Então, quando a gente para pensar sobre isso, existem 3 comportamentos clássicos operantes que podem estar dominando em você, e independente de você seja praticante de arte marcial ou não, no mundo é isso que acontece. Nós temos inicialmente os agressivos, e os agressivos são um tipo de comportamento, apresentam um tipo de comportamento no qual eles não foram, na infância, tiveram muita liberdade, os pais acabaram, que chama de as pessoas que tiveram o id muito trabalhado, na teoria freudiana, no qual essas pessoas tiveram muita liberdade, os pais disseram que eles eram o máximo, que eles eram incríveis, e às vezes não colocaram muitos limites nessas crianças que passaram a vida achando que mandavam nos seus pais. Eles não tiveram aquele saudável limite para entender que a criança tem direitos e tem deveres, e os direitos da criança são conquistados, não são inalienáveis por natureza. Muitos pais tratam as crianças desde pequenas como se elas fossem príncipes em suas casas, e depois da adolescência tem que lidar com tiranos, que são aqueles príncipes que crescem e se tornam tiranos da sua nação, que é a sua casa, porque afinal de contas todo mundo deve para eles. Então as pessoas que são egoístas, normalmente, elas têm uma característica muito forte de agressividade. Tudo que elas vão falar é para dizer que o mundo está devendo para ela, que as pessoas não deram. Elas estão sempre reivindicando os seus direitos, seja pela força, seja pela coerção, seja pela reivindicação emocional pesada. Então a agressividade é um comportamento típico de pessoas que não têm muito equilíbrio interno emocional e que não reconhecem o outro, não sabem o limite entre eles e o outro. É muito comum no mundo corporativo a gente ver líderes, chefes que são muito agressivos, acreditando que a agressividade é um meio para chegar a um resultado. No mundo atual a gente vê lamentavelmente muitas cenas de gente dizendo: você sabe quem eu sou? Você sabe com quem está falando? E aqui você já começa a ver a fragilidade da pessoa, porque pessoas que realmente são significativas, elas não precisam perguntar: você sabe quem eu sou? Elas sabem quem elas são. Então, a partir desse princípio, elas não querem provar o seu valor, elas reconhecem o seu valor. A agressividade é um traço característico de pessoas que têm, no fundo, uma índole, uma psique muito fragilizada e que se enche de armadura, se enche de glória para achar que são alguém. Um bom lutador, ele não usa armadura. Os grandes lutadores, eles não precisam de guarda alta, eles não precisam estar sempre se sentindo poderosos, porque eles sabem do poder que ele tem. Quem realmente domina a si mesmo, quem domina a sua força, tem muito receio de machucar os outros com a sua capacidade. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha capacidade combativa, eu sei da minha inteligência, então eu não quero provar que eu sou melhor que ninguém. O meu desafio não é vencer alguém, é vencer apenas a mim mesmo. Esse é o grande desafio da vida, a gente vencer a nós mesmos. Então, as pessoas agressivas, mas a agressividade tem um lado positivo também, quando bem empregada, que as pessoas que têm mais agressividade, elas vão saber canalizar, buscar aquilo que querem. Porque nós temos o segundo tipo de pessoas, que são os passivos. Os passivos são ao contrário, está ligado à teoria do superego freudiano, no qual pessoas que sofreram muita correção dos pais, sofreram muito aquele sentimento de ser impróprio. Você tem que ser boazinha, tem que ser estudiosa, você tem que fazer tudo o que eu quero para você ser amado. Então essas pessoas condicionaram o amor à submissão. Então os passivos, eles acreditam que se eles não fizerem tudo que os outros querem, se eles não seguirem todos os rituais, se eles não seguirem tudo que a sociedade manda, eles não vão obter o amor. E eles passam a vida a condicionar a barganha do amor pela submissão aos padrões alheios. Então, os passivos, eles tenderão a um comportamento de muita barganha, de muita carência. Eles acham que alguém precisa amá-los, eles estão sempre em busca do amor, sempre em busca do reconhecimento, acabam tendo aquele comportamento de puxa-saquismo nas empresas para poder conquistar os seus espaços, porque eles não têm consciência do próprio valor, do próprio mérito.
Então o passivo, ele precisa desenvolver um pouco mais de autonomia e até agressividade, porque é no equilíbrio que a gente existe, né? Então quando a gente encontra o equilíbrio entre o passivo e o agressivo, a gente vai encontrar o assertivo. Então o passivo, ele precisa trabalhar um pouco mais essa autossuficiência, esse entendimento do seu próprio valor, para às vezes até ter que enfrentar uma situação. Vamos supor, por exemplo, que você está buscando um emprego, uma posição de gerente numa empresa, e você está concorrendo com várias pessoas. Um passivo, ele vai ceder. Ele vai dizer, mas eu não queria esse emprego mesmo. Um agressivo, ele já vai fazer tudo o que ele precisa para obter aquele cargo, mesmo que não recorra à ética. Ele poderá falar mal das pessoas, porque o que importa é ele conquistar a vitória, a qualquer preço, a qualquer custo. Mas será que são só esses dois comportamentos que tem? Não, esses são comportamentos chamados disfuncionais. Há um terceiro comportamento funcional, que é a assertividade. E o que é assertividade? Ela é o justo encontro entre aquilo que é bom para você e o que é bom para os outros. Muito poucas pessoas na sociedade são assertivas. Elas compreendem que elas precisam cooperar para vencer, mas elas também são dispostas a competir quando isso é necessário. A competição, por definição, ela é diferente da briga, porque numa competição existem algumas coisas muito importantes. Temos regras claras, temos ética na conduta e temos um poder moderador chamado juiz para evitar que as pessoas fujam às regras. Então no mundo aqui fora também não é diferente. A gente precisa ter ética, a gente precisa ter regra para saber como temos que agir e temos que ter nas empresas pessoas que ajudem a verificar se as pessoas seguem esse padrão que foi estabelecido. Agora, se você é assertivo, você vai evitar sobrepor seus interesses aos dos outros com muita facilidade, assim como você vai evitar se submeter a coisas que não fazem sentido, a coisas que tiram o seu valor. A pessoa assertiva, ela vai claramente saber o momento em que ela tem que enfrentar, em que ela tem que lutar por aquilo que é justo, que é correto, que é ético, mas também quando ela tem que ceder nos momentos em que vale mais a pena e não quer ter razão em todos os momentos. Acho que já deve ter convivido com alguém que quer ter razão em todos os momentos, talvez num relacionamento afetivo, e isso destrói casamentos, destrói sociedade, destrói as empresas. Se você quer ter uma vida mais significativa, com mais educação emocional, então comece a pensar. Pense se você tem um comportamento hoje assertivo, passivo ou agressivo. Se você tem agressivo, muita atenção com seus excessos, com a tua necessidade de ter razão o tempo todo. Se você tem um comportamento passivo, muita atenção com a tua necessidade de submissão, de aprovação. Agora, se você quer ter um comportamento assertivo, comece a desenvolver mais atenção à sua inteligência emocional. As pessoas emocionalmente inteligentes são aquelas que têm um comportamento mais assertivo. E como desenvolver inteligência emocional? Percebendo como as ações do ambiente deflagram em você comportamento. Quando alguém buzina para você, quando alguém é agressivo com você, quando acontece qualquer coisa no ambiente, você tende a se retrair ou a agredir, a contra-atacar essa pessoa. As pessoas emocionalmente inteligentes, elas sabem a medida correta das ações e reações frente à vida. Gostou do conteúdo? Então, dá um like nesse canal, como sempre, deixa o teu comentário aqui embaixo e compartilhe se você conhece alguém que precisa conhecer um pouquinho mais sobre essa teoria, porque nós precisamos rapidamente construir pessoas assertivas em uma sociedade que tem o sério risco de se destruir por pessoas muito agressivas ou que tem pessoas que não buscam aquilo que deveriam ser o seu propósito, os seus talentos, porque não sabem o valor que tem. Obrigado a você, até o nosso próximo encontro nessa missão que estamos juntos, construindo um mundo melhor por meio de pessoas melhores.